Bom dia, amados irmãos, aqui mais uma vez reunidos, iniciando a Escola Bíblica aqui no Ministério da UFK. Gostaríamos de abrir essa Escola Bíblica através de uma oração, Curvemos-nos diante do Senhor em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Teu nome toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. A beleza da Tua santidade nos envolve, Senhor, e por isso aqui estamos, colocando-nos diante de Ti, aguardando-nos a instrução do Senhor, para que o Senhor possa ajudar, coordenar, administrar e gerenciar as nossas vidas, o nosso entendimento, para que possamos obter conhecimento da Tua Palavra, para podermos seguirmos enquanto aqui estivermos peregrinando nesta terra, porque o nosso alvo, Senhor, é estar com o Senhor na Nova Jerusalém. O nosso alvo é poder estar com o Senhor em glória no momento em que o Senhor nos levar. Toma nossa vida em Tuas mãos, toma neste momento, esse momento em Tuas mãos. Abençoa o pastor Américo, que estará aqui ministrando os louvores e depois a aula, e que o Senhor possa abençoar e dirigir a ele, transmitindo através dele aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tanto deseja. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém. E glória a Deus. Tenha um bom domingo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo.
Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar a teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, aleluia, aleluia,
Bendito seja o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Escola Bíblica Dominical, Ministério Dofcar, uma bênção de Deus para o seu coração, que o Senhor possa falar em seu coração. Hoje nós estamos aqui na sequência. Semana passada foi 2 aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos iniciar aqui a Timóteo, 1 Timóteo. Paulo escrevendo a Timóteo, que está com uma responsabilidade, está na direção de uma igreja. Paulo vai estimular o coração de Timóteo, vai exortar Timóteo, vai dar aqui uma exortação, uma direção, um posicionamento para o jovem Timóteo. Então vamos começar aqui na nossa lição. A epístola de 1 Timóteo, epístola chamada a Epístolas Pastorais, onde Paulo, como um excelente pastor, ele está tratando da igreja por meio desta epístola e também estimulando Timóteo, chamando a atenção de Timóteo para que ele recorde de todos os marcos do passado, desde o momento da sua conversão. Paulo vai traçar uma linha de pensamento que vai estimular o coração do jovem Timóteo a proceder de maneira digna, não de maneira desordenada, ao tomar conta da igreja no sentido de pastorear. Pastorear é exortar, é consolar, é edificar na fé e apontar o verdadeiro caminho. Então vamos aqui. Lição de número 4, 1 Timóteo, a base bíblica é 1 Timóteo capítulo 6, abram aí para ajudar o pastor Américo. 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 12. Quem achou, pode ler para nos ajudar. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Combate o bom combate. O tema da nossa lição é combater o bom combate. Por quê? Paulo está exortando Timóteo a tomar a rédea da igreja e guiar a igreja pelos caminhos da verdade. Deus abençoe a nossa irmã Ângela. Meu irmão, um privilégio ter vocês aí nos assistindo. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Que o Espírito Santo possa repousar sobre vossa família, que é uma bênção de Deus. Glória a Deus. Vamos aqui, 1 Timóteo. Paulo, o evangelho é experiente, o evangelho, o velho e experiente apóstolo, escreve ao jovem pastor Timóteo, o qual está enfrentando uma pesada carga de responsabilidade na igreja de Éfeso. A tarefa é desafiadora. A falsa doutrina deve ser erradicada, o culto público deve ser salvaguardado e a maturidade da liderança desenvolvida. Essa epístola é um precioso manual de prática do ministério pastoral do apóstolo Paulo. Nós vamos ter aqui uma visão panorâmica de 1 Timóteo, informações básicas. 1 Timóteo faz parte das epístolas paulinas pastorais. São as epístolas em que Paulo escreve direto a líderes de igreja para tratar da igreja e estimular, exortar, edificar e dar posicionamentos e direcionamentos para que o homem seja aperfeiçoado
pelo poder de Deus, que é o Evangelho, e para que esse homem aperfeiçoado no poder de Deus, aperfeiçoe essa igreja pelo mesmo poder. Então o Evangelho tem a primazia em tudo. Então, Epístolas Paulina, o autor da epístola é Paulo, a data 61 a 65 DC, local que Paulo escreve, a Macedônia, alvo, né? Foi a Timóteo, jovem pastor que está com uma responsabilidade muito grande, e Paulo conhecia o potencial de Timóteo por todo o período que ele teve nas suas viagens missionárias, na primeira e na segunda e outras. Esse jovem era um jovem incansável ao lado de Paulo, como Lucas, o médico amado, como também Silas, como Priscila, Áquila e outros que faziam de tudo, iam até para a cadeia junto com ele, ficaram presos em Roma junto com ele, cumpriram a prisão junto com Paulo por causa do amor ao Evangelho e o amor ao Cristo que estava no apóstolo Paulo. Versículo-chave é 1 Timóteo capítulo 3, o irmão pode achar por gentileza, versículo 15. Os versículos-chave e o texto bíblico base nos dá uma direção, posicionamento. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Quem achou pode ler. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Coluna, igreja do Deus vivo, que é a coluna e a firmeza da verdade. O que é o Deus vivo? O que é a coluna e firmeza da verdade? Primeiro, Cristo é o Verbo, e o Verbo encarnado. E após ele se ascender aos céus, ele passa a ser o verbo dizente. O que é o verbo dizente? A palavra rema. Qual é a palavra rema? Nós não temos aqui Cristo pessoalmente conosco, entre aspas, porque ele está em espírito. Mas nós temos a palavra rema, que é a palavra que traz à existência o que não existe. Deus te abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Que traz à existência o que não existe e que fortalece, corrobora com aquilo que já está existindo. A palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação. Se nós o retivermos e andarmos nele, seremos salvos. É fácil você saber se você é salvo ou não salvo. Se você tem esse evangelho e você anda nesse evangelho, você é salvo. Se você tem este evangelho e não anda neste evangelho, você não é salvo. Não adianta, Deus não negocia. Deus não precisa de dinheiro no banco do céu, Deus não precisa de ouro e prata. Como ele falou dos animais, ele fala do ouro e da prata. Que vós podeis me dar? Sou dono eu de todas as animarias do campo, de todo animal que pula, que voa, que rasteja, ou dos aquáticos. Sou dono do ouro e da prata, eu fiz todas essas coisas. O que vós quereis me dar para negociar comigo? Deus não precisa de nada. Deus está falando assim, eu não quero sacrifício, mas sim que obedeça a minha palavra. Isso aqui é o que está aqui na epístola de 1 Timóteo. Paulo está levando Timóteo a uma responsabilidade de um líder, de um pastor. Um pastor, ele é aquilatado pelaquilo que ele é, pelaquilo que ele dá, pelaquilo que ele dispensa da palavra de Deus para o povo. O indivíduo às vezes é pastor, mas é estúpido, ignorante, prepotente, trata as pessoas como se fosse, como a igreja fosse uma senzala de escravo que tem que estar ali para servir o pastor que está de pé no púlpito, porque ele é escolhido de Deus. E os outros, e as pessoas que estão no banco, são escolhidas de Deus? Não. Você é escolhido de Deus? Você? Amém. Você é escolhido de Deus? Amém. Você é escolhido de Deus? Amém. Todos nós temos escolhido de Deus. Então tem que haver o amor mútuo, o respeito mútuo, a consideração mútua. Temos que nos considerar um ao outro. Ninguém é melhor e nem pior do que ninguém. Somos todos iguais. E a Bíblia nos chama de servos de Deus. Qualquer um de nós que estivermos na igreja, se não tiver espírito de servo, não está apto a trabalhar neste evangelho. Porque no evangelho não tem marajá, no evangelho não tem rei, no evangelho não tem pessoas especiais. Todos nós somos filhos de Deus, gerados em Cristo Jesus, para viver uma viva esperança. E o ponto, né, que você vai pegar ali, que você vai abrir, igual aquele saco, né, já viu que a gente pega e vai lá, desfaz aquele primeiro nó e pega a ponta da linha, nós tira ele do ponto e puxa, então ele descostura todinho. Então aquele ponto, né, aquele ponto que é o ponto chave
da vida cristã é o amor. Então tu pega pelo amor, e o amor suporta, o amor ama, o amor ele não arde em ciúme, não se ensoberbece, não é ignorante, não é estúpido, ele pondera, ele tem paciência. Ainda há pouco nós estávamos conversando aqui sobre isso, baseado nessa lição. Daqui a pouco nós vamos chegar lá, com certeza Deus falará muito ao nosso coração. O esboço da nossa lição é pregação. 1 Timóteo, né? O primeiro capítulo todo é advertência contra as falsas doutrinas. Essa é uma praga, uma lepra, uma doença que a igreja sempre teve que enfrentar. Por que a falsa doutrina? Porque Deus permitiu, segundo as Escrituras, que o homem andasse conforme a sua estupidez, até que em Cristo Jesus ele chamaria os homens ao arrependimento. Nesse interregno de tempo, da queda à cruz, o homem criou para si um monte de encrencas. O homem inventou história, o homem inventou mitologia, o homem inventou folclore, o homem inventou coisa da sua cabeça, a qual hoje permeia o coração da maioria das pessoas que estão nas igrejas sentadas recebendo este evangelho da verdade. Que este evangelho confronta com todas essas tradições, e muitas das vezes pessoas ainda não se libertaram de suas tradições, de seus folclores, de seus ensinos que não levam a nada, não se libertaram de coisas que ouviram e precisam de ser lavada, purificada por esta água salutar que é a palavra de Deus, que ela tem nos limpado para viver uma viva esperança. E a viva esperança é baseado o princípio máximo da viva esperança é o amor. Se não entrar pelo amor, não tem viva esperança. É orgulho, estupidez e arrogância. Então temos que entrar pelo amor. O amor ao próximo está acima de qualquer coisa. Organização, a epístola 1 Timóteo, do capítulo 2 ao capítulo 3. Vamos ver Paulo falando sobre a liderança e sobre o culto público, que havia já algumas desordens sendo causadas. Manutenção da sã doutrina. O que é a manutenção da sã doutrina? O obreiro, o pastor da igreja de Éfeso, agora que era Timóteo, uma igreja tremendamente poderosa, uma igreja excelente, cheia do conhecimento, porém nós sabemos que a igreja de Éfeso foi extraída de dentro do judaísmo, porque foram os mestres da sinagoga, foram os sacerdotes que estavam na sinagoga, foram os líderes da sinagoga, foram os escribas da sinagoga que pediram para Paulo pregar o evangelho para ele. A maioria desses líderes se converteram, mas muitas das vezes não tiraram de seus corações aquilo que só a água salutar da palavra de Deus tem poder e autoridade para tirar da melhor forma. Existe várias maneiras de você limpar algo, né? Eu lembro que uma vez eu dei banho no cachorrinho que eu tinha, um piquinês na época, que era moda, lembra dos piquinês? Ele entrou no mato, aí voltou cheio de carrapicho. Imagina um cachorro piquinês, peludo, né? Se fosse pudo, coitado, eu tinha que tirar todo o pelo dele. Ele voltou cheio de carrapicho. Para me tirar aqueles carrapichos, eu, como não sabia tirar, eu comecei a puxar aquilo de qualquer jeito, comecei a arrancar os tuchos de pelo, e o bicho gritava, mas tinha que tirar aquilo, não podia ficar com aquilo. E eu não tive sabedoria, porque eu era criança, eu era um neófito, até que chegou um amigo nosso que tinha lá, ia sempre visitar. Não é assim que faz não, peraí, calma, pega um pouco de algum óleo de cabelo que você tem aí. Aí eu, qual óleo de cabelo? Vai lá. Aí passou, antigamente vendia, né, 30, 40 anos atrás, um olhinho de amarelinho, chamava olhinho de ovo, o pessoal gostava de passar no cabelo para ficar brilhando. Aí no armazém do meu pai tinha, eu fui lá, peguei, ele jogou aquele olhinho de ovo, aí começou a puxar assim com o pente, passar, e não é que aquilo soltou tudo, e eu estava tirando o pelo do cachorro, soltou tudo. Então, quer dizer, sabedoria faz com que você torne, muitas das vezes, tirar um espinho, um carrapicho, de maneira mais suave. Para isso tem que ter o quê? A palavra de Deus. Administração, 1 Timóteo 4:6. Cuidados com as viúvas e os anciões. É algo que hoje na igreja nem se fala mais. A maioria das igrejas não se fala mais. Incentivos pastorais. As viúvas da igreja. Eu lembro de um certo lugar que eu estive, que o chefe de família, e esse chefe de família chegou até a ser meu aluno na classe de escola bíblica dominical.
E a família foi reivindicar, falou, poxa, meu pai morreu, já faz tantos meses, o NPS não libera a verba do meu pai, nós estamos lá em nossa casa sem nada. Eu falei, deixa eu ir lá fazer uma visita. Fui lá fazer uma visita, falei, eu quero orar pela despensa de vocês. Levantei a mão, comecei a orar, falei, abre a porta da despensa que eu quero orar. Aí quando abriu só tinha um pacotinho de pó de café, um pacotinho de, metade de um pacote de sal e metade de um macarrão, não tinha mais nada. E eu orando ali, e ela, mas pastor, nós estamos numa situação, eu vi todo mundo com aquele olho branco, fundo, eu falei assim, fique tranquilo, Deus já resolveu o vosso problema. Aí eu tinha feito um serviço, na época ainda não tinha emprego, né? Fiz até aqui onde vocês estão aí, próximo. Na época não tinha, não era desse jeito, ainda era uma calçada comum. Eu fiz aqui, peguei, fiz, né, levei 2 dias para fazer. Aí quando eu recebi, eu saí. Quando eu saí, eu fui lá para aquele lugar. E eu lembro que eu falei, não, Deus já resolveu o teu problema. Tinha um outro pastor comigo que já passou para a eternidade. Ele, pastor, como que resolveu o problema, pastor? Ô pastor, não faz isso, lá o homem não quer dar nada. Eu falei, mas Deus já resolveu o problema. Onde tem um mercado aqui? Ali tem um. A filha do homem falou, ali tem um, vamos lá, vamos lá. Aí peguei, meti a mão no bolso e fiz a compra para aquela família e dei no nome daquele que não queria dar nada. Falei, ó, fulano, como... Toma, mandou dar para vocês. Aí a menina, não, mas foi o senhor que comprou com o teu dinheiro. Eu falei, não, foi ele que mandou dar. Foi lá, porque a gente não precisa de homem, quem nos ama é Deus. Entendeu? Mas a família não podia passar fome. Podia ficar lá mais tempo daquele jeito. Pedacinho de meio quilinho de macarrão, daquele espaguete quebrado, sal e mais nada. Eu falei, não, eu vou dar um jeito. Por quê? Eu estava passando uma situação muito ruim. Quem é pastor de verdade sabe sentir a dor do irmão da ovelha. Muito ruim aqui em casa. Eu já estava na situação com a minha esposa, já assim doente. Tem uns, mais ou menos, 8 ou 9 anos atrás, aproximadamente. Eu já estava aqui com problema, ou até mais, né? Eu já estava com problema. Aí eu falei assim, meu Deus, que tem 9 anos atrás mais ou menos. Aí eu falei aqui assim, a bagunceira já está aqui me visitando, cantando no meu ouvido, né, a cambaxirra. Aí eu falei assim, Jesus tem que dar um jeito, a coisa está difícil, mas eu tinha arroz, tinha feijão em casa, tinha minha casa com luz, meu cafezinho. Então eu falei, Senhor, a quem o Senhor deu muito, não deu para sobrar, mas deu para dividir. Aí eu dividi, acabou. Aí, 2 dias depois, Deus enviou mais 2 serviços, o camarada trouxe para mim de carro, na porta da minha casa, e eu falei, tá vendo como a Bíblia fala da lei, da semeadura? Eu semeei um, veio 2, e não gastei nem tudo, né? Gastei quase tudo. Aí Deus mandou 2, eu fiz os 2, foi fácil de fazer, foi algo que Deus me prosperou, me abençoou. Falei, glória a Deus, por quê? Quando você semeia, você começa a aprender o que é semear. Então, são coisas que eu não posso passar para você, senão é covardia, mas eu posso dar o testemunho. Ninguém aqui que está ouvindo aqui, no recinto que nós estamos, aqui no salão de culto, é obrigado a me imitar. Não, mas você pode ouvir, para quando você sentir algo de Deus, você fazer. E também não é obrigado a fazer isso, Deus não obriga ninguém a fazer isso. Mas quando você aprende a lei da semeadura, Deus vai te honrar. Você vai ver que vale a pena. Você semeia 3 carocinhos de milho, você colhe no mínimo 9 espigas desses 3 carocinhos, no mínimo. Vai dar a faixa de 3 espigas de milho em cada pezinho, às vezes dá até 4, e robustas. Então, você começa a aprender certas coisas que estão ocultas aos nossos olhos, mas ao mesmo tempo está patente. Entendeu? Por quê? Você passa a exercitar algo e você vê resposta. Então, você tem que ter um olho clínico e observador para você ver aquilo que Deus, aonde Deus está operando. Se você não tiver isso, você passa despercebido pelo momento da bênção e não colhe nada, fica andando atrás do vento. Mas se você aprender a lei da semeadura, meu filho, Deus vai te prosperar. Ponto 1, ponto 3 da lição, né? Falamos agora do que ponto 1, ponto 2, do procedimento na igreja. Paulo está preocupado com advertir as falsas doutrinas dentro da igreja de Éfeso. Já estava muito, principalmente na área teológica, porque tinha muitas ideias mirabolantes, pessoas gostavam de gastar tempo falando de anjos, arcanjos,
falando dessas coisas, porque o povo judeu gosta muito disso. Se você vê nas publicações deles, eles gostam de fazer desenhos de serafins e querubim. Meu querido, serafim, querubim, anjo, arcanjo, que é chefe de anjo, qualquer ser espiritual, pode ser aquele que tem olho e roda em volta e tal, e asas que voam, qualquer um deles. O propósito deles é adorar o Eterno, é o nosso mesmo propósito. Eles não foram feitos para tomar a nossa atenção e nem nós darmos atenção a eles no sistema, como dizer, concernente a adorá-los. Não, nós os consideramos, olha só que maravilha, quando você passa a ter o entendimento, nós os consideramos, os respeitamos, porque eles são os nossos irmãos mais próximos, baseado na vida de santificação que Deus deu a ele e depois deu a nós. Amém? Então, eles são nossos irmãos, devemos considerá-los, mas adorar só a Deus. Só Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. 1 Timóteo, ponto 1, ponto 3. Timóteo em uma sentença. Paulo encoraja o jovem pastor Timóteo no exercício de seu ministério e inclui severas exortações aos falsos mestres que buscavam destruir a comunidade. Como eles estavam destruindo a comunidade? Como? Eu vou dar um jargão muito usado nos dias de hoje. Quer ver só? Só aqui, quem crê que Deus vai te abençoar esse ano e você vai arrebentar esse ano, levanta a mão para o céu e dá um glória. Glória! Todo mundo deu glória, tá vendo? Todo mundo deu glória. Isso é um jargão, ainda falei, é um jargão, mas por causa de que deu? Porque é o que está rolando na igreja. Aí, vamos passar para fundamento de verdade. Esse é o propósito do Evangelho na sua vida? Você arrebentar, ser vencedor? Não. Isso é uma arma das pessoas que querem arrancar o quê? O que vocês fizeram. Glória a Deus, aleluia! Para dizer que a igreja está avivada. No entanto, o avivamento de uma igreja não deve ser esses jargões. Lá está do mesmo jeito, jargões, trocando a prática. Vê se vocês entendem o que eu vou falar. As pessoas, ao invés de pregar a palavra, faz jargão. Jargão não traz edificação, não traz. Jargões evangélicos como esse, mexe com o egoísmo da pessoa. Não, eu vou arrebentar, eu vou crescer. Aí eu te pergunto, olha só, você preparou a terra? O que é preparar a terra? Você está andando na doutrina? Você jogou a semente? Qual é jogar a semente? Você está jogando a semente da fidelidade no seu coração, no seu ser, para quando Deus olhar para você, Ele olhar para você e se comprazer em você se agradar de você? Não, meu servo, duvido que aquele que anda com Deus, preparar a terra é se alimentar dessa palavra. Isso aqui é o adubo, né? É a vida do ser humano, e ele joga a semente da fidelidade dentro dele. Ele é fiel a Deus, ele não é fiel de boca. Eu costumo dizer que Jó diz que só gritos vazios Deus não ouvirá. Então, só quem vai arrebentar esse ano aqui, levanta a mão para o céu e dá uma glória. Irmão, isso é jogar água em cima do molhado. O crente que prepara a terra, que tem a semente da fidelidade nele, que está cheio do Espírito Santo, é lógico que ele vai arrebentar, mas eu quero jogar água em cima da água. Só quem aqui tem Deus, diga amém. Ué, como que eu vou chegar diante de uma igreja, todo mundo sentado ali, estão ali para buscar a Deus, aí o povo, amém, deu glória, você não entendeu o que eu falei, deu glória a Deus, aí tu tem que ficar dando glória, para satisfazer o ego desses pregadores, que não pregam a palavra de Deus, não dão o evangelho, que muitas das vezes traz heresias enrustidas dentro de seus jargões, e lança para a igreja que não gosta de escola bíblica dominical, não quer aprender a palavra, não quer, mas quer o quê? Ser abençoado. É o brasileiro que quer ser brasileiro, quer desfrutar do melhor do Brasil, mas ele não vota, ele não toma conhecimento da política, ele não sabe escolher o político, e depois a porcaria que entra lá vai te governar. Aí fica aqui, mas eu não estou aguentando, porque ele não é bom, por que você não foi votar com consciência, por que você não foi fazer as coisas da maneira correta? Porque deixa de estudar analiticamente com os olhos, e de maneira revelativa. Eu quero estudar um estudo revelativo, Bíblia.
Aí fica lendo livro de irmãos aí, porque, não, esse livro aqui você vai ler. Uma vez a pessoa me deu o livro, eu li o livro todo em 2 dias. Aí eu falei, pô, o livro do camarada, além de ter mais de 6 pontos de heresia, tem um monte, a maioria dele é autoajuda. Aí ele veio me perguntar, pastor, o livro é 100%, tem alguma coisa de errado? Eu falei, tem. Falaram para ele, ó, pergunta para o pastor Américo, ó, entenda a palavra. Ele veio me perguntar, eu falei, irmão, tem 6 heresias dentro do teu livro, heresia grossa, grotesca, quanto a anjo, quanto a vida espiritual, coisa que não se deve. Aí, pastor, me deu outro livro, marca para mim. Aí eu lembro até que eu cheguei e falei assim, não, vai para o Silvio Sérgio. O Silvio já sabe, eu conversei com ele para fazer. Aí o Silvio foi, marcou tudo para ele, deu para ele. Quando saiu a outra edição, ele me deu aqui, pastor, está tudo corrigido agora. Aí eu peguei e li e falei, amém. Legal, o irmão Silvio também leu, agora sim, pastor, agora tá bom. Eu falei, amém, mas tinha 6 heresias lá. Então as pessoas pegam as coisas, escrevem sem ter conhecimento de causa. Então, Paulo está falando para Timóteo aqui, ó, tá cheio de gente aí, Timóteo, que dizem ler o Pentateuco, conhecer a Torá, conhecer toda a história de Israel, mas eles estão confundindo alhos com bugalho, metendo o pé pelas mãos e trazendo esse tipo de conhecimento que está rolando no meio da igreja, que está descentralizando Cristo e está ficando antropocêntrico, ou seja, o Evangelho não é mais o centro Cristo, mas é o homem. Só tem um homem que o Evangelho pode estar focado nele, é o homem Jesus. E na maioria das vezes as pessoas estão pregando o Evangelho que está fugindo da revelação daquilo que Deus deu. E Paulo estava enfrentando isso ali em Éfeso, uma igreja boa, uma igreja abençoadora, uma igreja que foi levantada por ele durante aproximadamente 3 anos, por causa da perseguição, por causa da política que agora perseguia Paulo, e também a religiosidade. Paulo teve que sair dali e deixou Timóteo lá. Que responsabilidade para esse rapaz, tu imagina? Então, por exemplo, vamos falar o nome de um homem hoje famoso, um evangelista famoso aí, fala alguém aí, né? Carlos Antônio de Lima, mas vamos falar da mídia aí que o pessoal está falando aí. Tem esse que pregou pelo mundo todo, que agora o pessoal gosta muito de mandar, me falha a memória, né? Tem Spurgeon, tem Martim Lutero, mas eu queria falar um mais atual. Da época? Agora mais perto, é o que pegou final do século, ele foi um dos maiores evangelistas que fazia culto no Maracanã. Tem Paul Anguichu, né? Então as pessoas querem... Tem um homem que talvez você nem aceite, mas ele era homem de Deus. Jim Swaggart. Não, da Deus é amor, pastor Davi Miranda. O Davi Miranda, o Jim Swaggart, entendeu? E outros, um exemplo. Aí você vai sair um homem desse de uma igreja, aí vai botar o pastor Américo lá. Tu acha que eu vou chegar lá como, irmão? Tá entendendo o que eu tô falando? Poxa, é tirar o Ronaldinho, né? O Ronaldinho camisa 10, tira o Ronaldinho, bota o pastor América camisa 10 lá. Tá entendendo o que eu estou falando? Timóteo estava se sentindo assim, gente. Irmãos, Timóteo estava com isso. Se você fizer dar uma olhada analítica na epístola de 1 Timóteo, Paulo total, Timóteo, tu foi escolhido, recebeu imposição de mão, o Espírito do Altíssimo veio sobre você, tu sabe que tu andou comigo, eu conheço o teu potencial. Timóteo estava meio que... Estava no púlpito da igreja, mas estava meio que... Não, irmão, depois eu te respondo. Estava meio assim. Aí Paulo soube e falou, não, peraí que eu vou dar para ele aqui uma vitamina espiritual. E vitamina espiritual é 1 Timóteo, 2 Timóteo toda. Paulo está chamando a atenção, corrige, edifica, tu tem autoridade, tu foi escolhido, tu andou comigo, eu sei quem você é, desde a tua tenra infância, tua avó Lloyd cuidou de você, eu conheci aquela mulher de Deus, tu veio comigo, tu nunca falhou comigo, tu é um camarada que tem autoridade, tu tem palavra, tu tem unção de Deus, fala e não se cansa. Paulo está encorajando Timóteo, porque diante de uma igreja, logo qual? Éfeso, a igreja de Éfeso, estava cheia de doutores da palavra do judaísmo, que a maioria veio do judaísmo ali, e alguns pouco do mundo, dos gentios que permeavam também aquela cidade ali, aquele lugar onde a igreja foi fundada. Então Timóteo ficou, puxa, que tem gente que conhece a Torá desde antes de eu nascer. Aí Paulo falou, meu filho, isso não tem nada a ver.
a verdade está contigo, tu aprendeu comigo, eu te ensinei, tu andou comigo, eu te escolhi, Deus te separou e tu tem autoridade, parte para cima deles, porque Deus é contigo, porque a heresia é assim. O herege, quando ele prega a heresia dele, ele defende ela. Você vê que a pessoa defende, não é possível, e fica ali defendendo. E assim Timóteo estava dentro desse contexto, para mim, uma experiência pesadíssima para uma pessoa que andou com Paulo, né? E para onde Paulo ia, Timóteo ia. Quando Timóteo não estava, Paulo chamava Timóteo, chamava Lucas, e agora bota Timóteo de frente de uma igreja como Éfeso. Éfeso era uma igreja tremenda, tanto que Paulo passa ali quase 3 anos. Camarada passou 3 anos ali, Paulo não passou 3 anos ali, sentado num quartinho, numa suíte com ar-condicionado, né, vendo televisão, jogo de futebol, falando de política, conversando fiado e deitando na sopa da igreja de Éfeso, não. Paulo passou 3 anos ali martelando a palavra, pregando a palavra, destrinchando a palavra, limpando, lavando com essa água salutar o coração dos religiosos, principalmente que saíram do judaísmo. E os povos que vieram ali, no meio do povo ímpio, dos gentios, porque todos eles tinham sua religião, tinham, como eu falei, os seus folclores, suas crenças, precisavam de ser lavados pelo sangue do Cordeiro, que é a lavagem da água, como que pela água, que é a palavra de Deus aplicada aos nossos corações. Contexto: Timóteo foi provavelmente convertido na ocasião da primeira viagem missionária de Paulo, quando visitou Listra e depois foi Derbe, quando ele é apedrejado e largam ele lá como morto. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, tinha sido instruído desde a infância pela mãe e a sua avó Loide, que eram judias, né? Atos capítulo 16, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao 15. Mais tarde, na sua segunda visita, o jovem foi escolhido para ser ajudante e companheiro de viagem do apóstolo. Atos capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Após ser liberto da prisão em Roma, Paulo deixou Timóteo em Éfeso como pastor, por perceber que havia muitos falsos mestres ali. Depois da Macedônia, escreveu para estimular o jovem pastor, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Vamos ler aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Alguém quer ler aí, que é para a gente fazer uma aula participativa? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Glória a Deus. Paulo está exortando, Paulo está chamando a atenção, Paulo está dando uma admoestação, é chamar a atenção mesmo, é advertir, repreensão, um conselho pesado. Ó, estou te dando um conselho, rapaz, pega firme com esses camaradas aí, repreende eles na cara, não faça corpo mole para eles não, porque você é jovem ainda. Aí chegava um camarada lá de 60, 50 e poucos anos, que as pessoas nessa época tinham uma aparência física mais quebrada, viu o jovem Timóteo, pastor, ele, eu vou botar ele no bolso, espera aí que minha autoridade, hoje em dia tem muito isso. Tu sabe quantos anos eu tenho? Eu lembro quando eu estava dando aula, né, lá, aí a pessoa, sabe quantos anos eu tenho de obreiro? Eu falei, sim, não senhor, o senhor pode me falar? Tantos anos. Eu falei, mas irmão, o que eu vou dizer para o senhor, né? Depois ele virou um dos meus melhores amigos. Ele veio falar comigo, eu falei, o que é que eu vou falar para o senhor? Eu estudei a palavra de Deus, né? Eu me formei em 2 seminários de escola bíblica e 2 seminários também. Me formei lá no seminário pentecostal primeiro, depois aqui no seminário de vocês, né? E eu quero dizer para o irmão que o irmão pode ser mais
tem mais idade do que eu, a qual respeito muito, mas uma coisa eu vou dizer para você: a sua idade, aquilo que você conhece, não muda a essência da palavra de Deus. Se me provar dentro das escrituras que eu estou errado, aí eu vou concordar com o irmão. Mas se o irmão vier trazendo esse que eu acho, que eu sinto, que eu já ouvi dizer, então não tem conversa, porque eu não negocio com o que está escrito. Então o irmão pode me mostrar lá? Ah, não, mas por quê? Por quê? Na época foi por causa de anjos, entendeu? Anjos. Porque as pessoas dizem, começaram a falar, não, porque eu vi o anjo. Eu falei, tu viu o anjo? Vim e conversei com ele de face. Eu falei, poxa, mas a Bíblia não diz que o homem conversa com o anjo de face a face, só se ele tomar uma forma teofânica. Falei, como ele apareceu na sua... Não, ele apareceu para mim assim na minha casa, eu vi. Eu falei, irmão, então tu não viu o anjo de Deus. Porque eu só converso com o anjo de Deus se ele tomar uma forma teofânica, bater no meu portão, me encontrar comigo. Ele não vai tomar uma forma teofânica e entrar na minha casa, porque não eu vou confundir ele com ladrão. E ele sabe disso, ele não vai fazer isso. Se ele aparecer de uma forma sobrenatural, ele se identifica para você sobrenatural, mas você não vê rosto de anjo, porque anjo é santo. Aqueles que estão, eu expliquei ele, aqueles que estão na presença de Deus são santo, 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 assim como o Senhor é santo, mas santo absoluto sou Deus. Mas o anjo traz a santidade de Deus. Assim como eu não suporto olhar na face de Deus, se um anjo se manifestar no estado de glória na minha casa, eu não vou olhar para a face dele, porque eu não vou aguentar. Aí ele entendeu, pastor, é verdade. Eu falei, não tem como, irmão, tem que ver esse anjo aí. Como a irmã recebia o anjo na casa dela, o anjo pegava ela, sentava no sofá, botava ela sentada no colo dele, fazia carinho na cabeça dela. Às vezes ela estava vendo televisão, o anjo vinha por trás dela, fazia carinho nela e ela olhava. Ai, pastor, ele aparece família branca. Eu falei, irmã, a senhora já perguntou o nome desse anjo alguma vez? Ela não. Eu falei, então, ele parece sempre a senhora, sempre. Isso na escola bíblica, lá na onde a gente era ainda, lá, eu falei assim, ó, a senhora vai perguntar para ele, fala, em nome de Jesus, me diz qual é o teu nome. Aí ela foi embora. Aí passou umas 2 semanas, ela veio, sentou, assim, aí quando começou a escola bíblica que nós oramos, ela levantou a mão. Eu queria dar uma palavra, pastor, baseado naquilo que o senhor falou para mim há 3 semanas atrás, aproximadamente, quase um mês. Eu falei, sim, eu lembro. Aí, o quê? Ela, não, quer dar uma palavra, mais um testemunho. Pastor, aquele ser apareceu para ele, já não falou mais antes, já falou ser. Aquele ser apareceu para mim. Ele veio na minha sala, parou na minha frente, eu estava deitado no mesmo sofazinho que eu tenho lá para descansar. Aí eu levantei, sentei, olhei para ele e falei assim, ó, em nome de Jesus, me fala o teu nome. Aí ele deu 2 passos para trás, por que agora você está perguntando pelo meu nome? Ela, fala para mim o teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ela começou a sentir algo estranho. Aí ela falou que repetiu o nome de Jesus umas 2 ou 3 vezes. Em nome de Jesus, fala o teu nome. Em nome de Jesus. Aí ela disse que o camarada deu um estouro e sumiu da frente dela, e a casa dela ficou com cheiro de chiqueiro de bode. Aí ela, pastor, aquilo era um demônio. Eu falei, pois é, minha irmã. Ela, nossa, pastor, se eu não converso com o senhor, eu já estava mais de ano já com esse camarada entrando na minha casa, e eu vi, eu gostava daquilo. Eu falei, pois é, minha irmã, o diabo estava lá trabalhando. Eu falei, é anjo de Deus? Se fosse anjo de Deus, ficaria cheiro de chiqueiro, cheiro de bode? Ela, não. Eu falei, então pronto, vamos vigiar, porque senão o diabo vai nos enganar. Mais tarde, na sua segunda visita, o jovem foi escolhido para ser ajudante e companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Ponto 2.2. O propósito da primeira epístola é dado em 1 Timóteo 3,15. Qual é o propósito da primeira epístola? Para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo está falando ali, qual é a finalidade dessa carta? A primeira epístola aos Timóteo é dar dignidade ao povo de andar segundo a palavra de Deus, porque essa igreja é do Deus vivo, foi comprada pelo próprio sangue dele, é o baluarte da verdade. Quando Paulo diz assim, a igreja é o baluarte da verdade, não tem negócio para mentira, não tem negócio para achismo, não tem negócio para eu acho, ou é Bíblia ou não é Bíblia. É o que Paulo está falando aqui. A igreja não estabelece-se num lugar para dar doutrina de homens, para se afogar hoje no tal do coach que está na moda aí.
O coach está entrando na igreja, o evangelho está ficando do lado. Aí o camarada começa, não, porque aí mistura evangelho com coach, porque os camaradas têm destreza para isso. E quando você vai ver, tem uma palavra que estimula o indivíduo a trabalhar, a conquistar. É legal? É, mas o evangelho não pode sair do centro. O evangelho é o centro. O evangelho é a vontade de Deus. Se o indivíduo ensinar o evangelho, o preguiçoso passa a ser trabalhador. Porque a Bíblia diz bem claro, aquele que não trabalha não coma. E aquele que gosta de trabalhar, não pense que tudo que você ganhou é seu. Deus te deu para que você divida com aqueles que não têm. Porque tem gente que é menos privilegiado do que nós. Você às vezes tem facilidade de arrumar trabalho, emprego para comer. Tem gente que não tem. Isso é por causa do peso da mão do pecado sobre a vida de pessoas. Ah, pastor, pecado, então ele é indigno. Não, é porque o peso do pecado, alguma coisa está acontecendo ali, que o indivíduo ainda não percebeu, que Satanás está tendo direito de cercar ele com a cerca, para que ele não prospere, para que ele não tenha nada. E você, pelo amor de Deus, você vai quebrando isso pela semeadura, por levar o bom adubo para ele da palavra de Deus, vai ensinando, vai trabalhando, que ninguém é filho de Deus de um dia para o outro. A fé nos torna filho de Deus posicionalmente na hora. Agora a santificação para a palavra, ela nos torna filho de Deus de maneira progressiva. Todo dia você vai sendo santificado, transformado de glória em glória, de fé em fé. Então vamos ver a organização da igreja. 3.1. Na abundância de conselhos sobre os princípios a seguir na organização da igreja, dos fatos se distingue. A igreja local é a casa de Deus, foi o versículo que nós lemos. O lugar central e é de muita importância na vida do crente. 1 Timóteo 3,15. Do qual irradiam as responsabilidades e habilidades dos que fazem parte dela. Viu o que eu estava falando aqui? É isso que eu estava falando aqui. Então, nós temos que irradiar responsabilidade, nós temos que dar o exemplo, nós temos que aprender. Hoje eu sou exemplo, porque Deus trabalhou na minha vida. Tenho eu que ter orgulho do homem que eu sou hoje, ou você, não, porque eu jejuo 3 vezes por dia. Aquele jovem falou isso para Jesus. Não, eu jejuo 3 vezes por dia, vou ao culto todo domingo, tomo minha ceia todo mês, dou o meu dízimo, oro, faço tudo isso. Jesus olhou, legal, parabéns para você. Jesus falou isso para o jovem rico. E aí, o que te falta? Não, o que me falta, Senhor? Aí o Senhor toca onde a hipocrisia está. Tem pessoas que pensam que é boa, porque ele vai no culto todo dia. Não, eu dou meu dízimo. Tu dá dízimo é ver porque tu está trocando. Dízimo não é troca, dízimo é adoração. Dízimo não parte de negócio com Deus. Dízimo faz parte da sua vida de novo nascido para Deus, da sua vida de adorador, da sua vida de filho. Não adianta você chegar para mim e falar, não, eu sou adorador, faz tudo, mas não, pastor, eu não concordo com dízimo, você é mesquinho e não é adorador. Porque dízimo é da lei. Quem disse para tu que dízimo é da lei? Quando Abraão deu dízimo, a lei existia? Moisés nem nascido era, nem a lei tinha escrito. Então ele dá dízimo segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque. O dízimo na ordem sacerdotal de Melquisedeque é a adoração, o reconhecimento. É algo que o indivíduo tem dentro dele que fala, não, eu não posso ser indiferente quanto a tudo que eu recebo de Deus, porque eu vejo que eu consegui tudo isso porque tu estavas comigo e eu quero te honrar com o despojo dessa batalha, quero te dar o dízimo disso tudo, porque eu quero te honrar, porque essa vitória vem da tua mão. Eu estou te adorando pelo que tu mesmo me deu. Está vendo como a coisa é? Eu não adoro a Deus porque é meu. Não, eu te adoro porque é teu. Tu me deu e eu reconheço que tu me sustenta, tu me dá. E essa adoração que eu tiro daqui, essa parte que eu tiro é para te adorar. Então nós vamos começando a aprender certas coisas que na casa de Deus tem que se irradiar conhecimento, tem que ter conhecimento, tem o dispensar de sabedoria, para que aquele que está ali seja sábio de coração. Não fica aí um joguete na mão dos outros. Não, irmão, quer ter prosperidade? Eu vou te ensinar o caminho da prosperidade. Aí o camarada pega lá, infelizmente eu não tenho aqui, vou passar deixão aqui para ensinar. Aí o camarada pega lá o envelope e dá sacola assim, esse envelope aqui, o envelope é Deus, né? Tu vai trazer, aí pronto, tu trouxe, tu vai ser próspero.
Parece que aquele envelope é a resposta das respostas, do ponto mais dificultoso da vida, aquela resposta vai trazer tudo. E não é. O que faz a diferença é você ser adorador, você aprender a amar a Deus como Ele é, pelo que Ele é, e pelo que Ele faz, e pelo que Ele sempre será, e nós sempre seremos homens. O pastor tem importante papel, e Paulo trata da pesada responsabilidade pela escolha dos anciões e pelas reuniões, né, da palavra de Deus. O pastor é algo fundamental dentro de uma igreja, desde que ele esteja posicionado, como aquele que tem compromisso com esta palavra. Tem gente que fala assim, não, eu tenho compromisso com essa palavra, mas em cima do púlpito não ensina ela, tu prega qualquer coisa, mas menos a palavra de Deus. Você quer pregar para o povo ser próspero? Não, vou pregar prosperidade hoje. A prosperidade hoje é induzir o indivíduo a ser dizimista, não é verdade isso? A ser ofertante. Isso não é prosperidade. Quando eu dou dízimo, quando eu dou oferta, é porque eu sou próspero. Por isso que Pedro, os apóstolos tinham o costume de, quando eles escreviam uma carta, dizer, escrevo para ti e digo a ti, papapá, assim como é próspero o teu espírito, como é próspera a tua alma. Já viram isso na epístola, quando o apóstolo Paulo fala, Pedro diz, assim como é próspero o teu espírito e próspera a tua alma, ele está falando de valores espirituais, que torna o homem próspero verdadeiramente. O que é prosperidade? É conhecimento da verdade. Aí tem gente que pensa que prosperidade é dinheiro. Não, meu filho, prosperidade é conhecimento da verdade. Que quando ela te dá essa capacidade, a prosperidade agora, material, financeira, em todas as áreas de sua vida, vai vir. Por exemplo, no outro dia alguém chegou aqui, me fez uma visita, olha só o que o pastor Américo vai dizer. Presta atenção para você não se enganar. Pastor Américo, eu vou na casa de uma pessoa, a pessoa tem dinheiro, recebe uma pensão volumosa das forças superiores, que são as forças militares. O marido era tal, é aposentado como um cara altamente, de alta patente, e recebe um salário abençoado. Mas eu não entendo aquilo. A casa da pessoa tem uma sujeira preta no chão, é uma imundície. Aí eu falei, por que? Falta o que ali? Prosperidade financeira tem? Tem. O que falta ali? Valores o quê? Espirituais, valores que Deus deu. Quem tem valores espirituais? Que adianta eu ter dinheiro se eu gasto na cocaína, na heroína, na cachaça, na prostituição? Que adianta eu ter dinheiro, que aí eu vou, boto a minha casa lindona, cortina, piso da melhor, pintura da melhor, tudo maravilhoso, mas eu não olho para o pobre, para a viúva, para quem está passando fome, nem meus próprios parentes eu ajudo. Sabe quando você é próspero? Nunca tu é próspero, tu é mesquinho, avarento, amante de mamão, amante do dinheiro. Eu conheço pessoas prósperas, a pessoa mora numa casa normal, tem dinheiro, não falta nada, ele está sempre lá com algo separado, alguém precisa de uma cestinha básica, ele vai lá, ajuda os parentes, ajuda os irmãos, os amigos que ele pode, as pessoas estão sempre ali, ele está sempre cercado de gente, muita gente vai porque quer se aproveitar, ele tem discernimento, ele não é bobo não. Ele fala, eu sei, mas deixa o povo aí. Por quê? Eu mais ou menos aprendi um pouco com aquele camarada, diz, é melhor ter as pessoas perto de mim do que eu ficar sozinho sem ninguém perto de mim. Então a vida só é vida quando você está cercado de seres humanos. A vida é para ser vivida no meio das pessoas. Tem gente que guarda mágoa de pai, de mãe, de filho, de parente, de cunhado, de tia. Às vezes o indivíduo está lá precisando de ajuda. A tua mão amiga, ao se levantar, vai quebrar às vezes aquela multidão de pecado. Está entendendo? Pode falar. Tem pessoas, se a gente tem conhecimento, que tem assim, um dinheiro, tem condições, Deus abençoou, que ganha, que prospera, mas parece que ele tem isso aí, um amor pelo dinheiro, né? Que é onde está o pecado, que ele só quer mais. Aí usa esse negócio, você já falou antes aí sobre campanhas, até crente, né? Para poder ganhar mais dinheiro, e vive uma vida, às vezes, pior que eu, que ando mais duro.
Mas é verdade, dentro da igreja está cheio de gente assim, porque foram mal doutrinados. Só querendo guardar mais, não faz isso. Deus dá para você usar, né, para você ter a tua mesa, as tuas coisas. Lembramos aqui, né, o pastor Américo, que Deus tem abençoado, né, irmão tem sofrido algumas coisas, nós temos orado, mas Deus tem abençoado o irmão. Outro dia o irmão fez aqui um encontro com os irmãos, eu tenho falado, né, a mesa, coisa, o ambiente gostoso, a conversa, né, durante o dia aqui, e a mesa, que coisa gloriosa. Então Deus te dá para você usar. Com certeza. Não é, né, para deixar, para guardar e ter, o teu amor tem que estar colocado em Deus. Está aqui, ó, ele é testemunha disso. Eu falo que o rapaz, eu gosto de fazer isso. Porque, eu tenho muito dinheiro para fazer, aí a minha própria família às vezes chamando minha atenção. Mas você está fazendo isso? Eu fico calado olhando assim. Aí o que é que eu faço? Eu vou fazer compra esse mês. Assim que eu faço. Aí eu vou lá, olho a data da validade da carne, né? Que às vezes tem 6 meses, a maioria dela é 6 meses. Olha, está no primeiro ou no segundo mês, então eu tenho mais 4 meses para frente. Então eu vou lá, compro aquela carne, boto no meu congelador, né? Às vezes compro uma picanhazinha, compro uma alcatrazinha suína, depois eu vou lá, compro uma picanha bovina, vou juntando, compro linguiça. Então quando eu faço a festa, eu já comprei aquilo às vezes 2, 3 meses, está tudo guardadinho, bonitinho. Faço nem a festa, faço um encontro ali para a gente comer um churrasco. Para quê? Eu quero ter você perto de mim, rapaz. Amanhã, quando eu tiver, se Deus me der uma igreja próspera, nós vamos fazer algo para pelo menos 3 vezes por ano, para todo mundo estar junto, todo mundo dar um pouquinho, vamos lá, vamos cantar junto, vamos comer junto, porque senão eu vou morrer e vou perder a oportunidade de estar perto da senhora. Daqui a pouco tem aí, ó, em agosto agora tem o aniversário da esposa, minha filha veio falar comigo, não, vai fazer sim, já falei até com o Celcinho, vamos fazer, vamos colocar lá. Rapaz, eu falei, não liga não, que Deus vai providenciar tudo. Aí vou convidar as pessoas, aí uma vez falando, mas tu convidou muita gente, deixa lá. Todo mundo vai comer e Deus vai prosperar. Todo mundo comeu, prosperou, ao ponto das pessoas, igual aquele dia, ninguém queria comer mais, eu pensei que não ia dar, aí guardei um pouco, aí quando vai ser para muito longe, na outra semana, às vezes eu vou lá, sento lá atrás, faço um churrasquinho para mim, para a esposa, como, faço um picadinho, porque aquilo, a maioria das vezes eu comprei com o meu dinheiro. Eu compro o meu dinheiro. Não, mas tu não pode fazer isso. Eu vou fazer. Eu quero as pessoas perto de mim. Eu não estou em casa só para ficar vendo janela, parede, não. Eu fiz aquilo lá para funcionar. Então você tem que fazer isso. Ah, não, mas aí tu fica enchendo. Olha como é que o diabo é. Está enchendo a barriga dos outros. Eu estou vivendo. A pessoa não entende. Você entendeu? Amanhã Deus me dá uma casa de praia bonitona. Vou lá, vamos supor, eu tenho casa de praia, eu quero uma casa de praia que tem um salão bom, uma boa churrasqueira, uma piscina melhor ainda. Gente, vem tudo pra cá, faz bagunça aí, vamos botar som evangélico aí, vamos divertir, se tiver condição, boto lá um totozinho, uma sinuquinha, vamos brincar, vamos nos divertir. Isso é a vida. Aí as pessoas não, é porque tu está enchendo a barriga dos outros. Eu sei que muitos vêm só para encher a barriga, mas eu preciso deles perto de mim. Eu sou gente, eu quero viver. Eu não quero ver agarrado. Graças a Deus o Senhor tem para encher a barriga. Graças a Deus. Nem que eu tenha tanto, mas pelo menos eu não quero viver preso dentro da minha casa, caramba. Ali, vendo televisão, lendo Bíblia, tocando meu violão sozinho, igual eu fico às vezes aqui, ó. Passa a semana inteira aqui tocando meu violão sozinho, levanto, vou para dentro. Ligo, vejo repórter, só vê desgraça no repórter. Morre, não leva nada. Aí quer dizer, o que custa tu ali comprar uns 2 saquinhos, 3 saquinhos de asa, temperar no alinho, uma picanhazinha, uma carninha, fulano, chama as pessoas que tu gosta, ele trouxe um amigo dele, e não vou muito com a cara, mas agora eu vou aprender a gostar dele, fica aí, vamos embora, e pai, conversa, e bate papo, e come um churrasquinho, bebe um refrigerante, não tem refrigerante, faz suco lá de alguma coisa, o importante é estar junto, é viver, entendeu? Senão a heresia nos separa. Requisito para a liderança espiritual, aqui é que a coisa vai começar a pegar, ainda bem que aí tem pouco tempo, mas vai dar para nós resolver isso aqui. Em 1 Timóteo capítulo 3, do ao 13, e em Tito 1, 5, 9, encontramos descrições dos requisitos dos ministros espirituais da igreja, né? O Novo Testamento distingue 2 grupos de pessoas para conduzirem o rebanho do Senhor na terra, presbíteros e diáconos, né? Porque o bispo era o pastor da igreja, era o chefe. O presbítero, ele já é alguém um pouco mais maduro, e o diácono poderia ser uma pessoa um pouco menos madura na palavra,
mas que fosse responsável e obediente à sua liderança. É isso que o apóstolo Paulo vai entregar aqui. Paulo vai dizer que os ministros, presbíteros e diáconos, assim como isso aqui vale para qualquer crente, principalmente para a liderança, não pode se envolver com loquacidades frívolas. O que é isso? Discussões, falácias que não levam a nada, que não edificam, coisas vãs. É o que mais se vê na igreja. O camarada chega perto de mim: pastor, pode acontecer isso? O Espírito Santo batiza alguém amaziado? Aí eu olho para a cara do cara assim, fico olhando: por quê, irmão? Só que ele não sabe que quando eu aceitei Jesus, ele lembra, esse aceitou Jesus junto comigo. Eu era o que? Amaziado. Eu vivia amaziado com a minha esposa, eu era casado, nós vivíamos juntos. Eu fui para a igreja e aceitei Jesus. E eu lá na igreja, né? Amaziado, eu me batizei. Deus me deu o dom de visão, de revelação, né? Eu via demônios de pessoas, eu via o Espírito às vezes passar, o Espírito de Deus, no meio de todo mundo, e já era batizado com o Espírito Santo, porém eu fui mal educado, me ensinaram mal, e eu fiquei quase 15 ou 18 anos para falar em línguas, e eu já falava, só que eu tinha medo. Eu esperava aquele choque, lembra que era isso que ensinava? Vai ganhar um choque assim, você não vai segurar mais e vai falar. Eu esperava aquele choque, nunca ganhei choque, até que um dia o Azeredo, um tenente da PM, falou: meu filho, tu é batizado com o Espírito Santo, ninguém prega com essa autoridade se o Espírito Santo não estiver nele, meu filho, tu é cheio de Espírito Santo, vai para um lugar e pede Deus. Eu fui, Deus me visitou, já dei esse testemunho aqui, e o Senhor aquela vez soltou a língua, mas pastor, eu falo: por quê? Não, eu não aceito isso. Aí eu quebrei o cara no meio assim, eu falei: irmão, quando eu recebi o dom de profecia, o dom de revelação e de visão, eu era amaziado com a minha esposa, nem casado era, mas vivia com ela, eu ia casar com ela um dia, porque Deus conhece os corações e sabe todas as coisas. Então, irmão, para de querer ser juiz daquilo que não cabe a você. Não, irmão, eu falei: não julga não, irmão, porque o irmão está pecando. Não, mas eu não sei, é problema teu não aceitar. Se você não aceitar, não muda nada, Deus está fazendo nada. Camarada está lá, falando língua, visão, revelação, e Deus está usando, e aí tu vai lá: não, mas o problema é teu, você não é dono de Deus, você não é dono do céu, você não é dono dos dons, é o Espírito Santo que dá tudo isso. Então, qual é o conselho de Paulo para as pessoas, né, que ocupam, Conselho de Paulo para Timóteo, ensinando para Timóteo, para as pessoas que ocupam o episcopado, desejam o episcopado, para presbíteros, para diáconos, para pessoas que estão dentro do ministério da igreja: não se meta em discussões vãs sobre anjo, arcanjo, querubim. Eu já vi muito isso, e por causa da maturidade, por causa de ter feito um seminário, de ser aluno da escola bíblica dominical, eu pude falar para as pessoas e ensinar. Aqueles que aprenderam foram edificados, que não aprenderam vivem como menino, que tem gente que gosta de ser menino, vai morrer menino, nasceu menino. Tem muita gente atrás de púlpito de igreja que é menino, continua sendo menino. Aí, como você vê um crente menino, um pastor menino, quando ele quer governar a igreja pela estupidez, pela gritaria e pela ameaça, entendeu? Não, Deus me chamou, eu tenho Deus, eu fui escolhido, cuidado, o que você está falando do ungido da igreja? Quando vê um pastor falar disso, é porque ele tem sal na cauda. Sabe o que é sal na cauda? Está sujo. Existia uma lenda quando eu era garoto que dizia, né? Isso passa até nos desenhos animados: se você jogar sal na cauda do passarinho, ele se torna teu escravo. Aí é difícil, mas o cara tem que ir lá. Mas o diabo faz isso com certos obreiros: joga sal na cauda dele, pronto, ele domina ele. Aí ele, para se manter às vezes como líder da igreja, é estupidez, é ignorância, é arrogância, é tudo isso. Por quê? Falta o quê? Espírito de Deus. Quando falta Espírito de Deus, falta longanimidade, falta benignidade, falta mansidão, falta domínio próprio. Aí você vê um obreiro desse jeito na igreja. Eu tenho que agora, uma igreja que me sustenta, uma igreja que me faz existir, uma igreja que me dá o suporte. Eu tenho que, olha, aqui quem manda sou eu. Eu conheço uns que ainda falam assim: a porta da rua é serventia da casa.
Era bom que toda igreja levantasse assim, ó, começasse a louvar o Senhor com algum hino, né? Cristo, 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 saísse um por um assim, um atrás do outro, todo mundo sair, nunca mais voltar, para tomar vergonha na cara. A igreja de Deus não é o pastor, a igreja de Deus é o rebanho. O pastor é quem Deus escolheu para liderar ela, e tem que estar debaixo da autoridade do Espírito Santo. Qual a autoridade do Espírito Santo para um obreiro? Paulo está falando aqui, não se meta em conversações frívolas, vãs, que não levam a lugar nenhum, mas antes seja o vosso coração advertido, seja o vosso coração firmado, seja pelo Espírito, na palavra. Para obreiros, né? O raio-x da vida de um obreiro está em Gálatas 5, quando fala do fruto, mas o fruto do Espírito é amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você já viu um pastor que exercita tudo isso e a igreja fala mal dele? A igreja vê, não vai ter. Quando o pastor ele está debaixo do poder do Espírito, Paulo está falando isso para Timóteo: o obreiro tem que ser desse jeito, tem que ser firme na palavra, não se meter em conversação fiada e andar no evangelho para dar exemplo para os de dentro e para os de fora. Então, como eu sou conhecido, entendeu? Como eu sou conhecido, não, fulano é ignorante, fulano, a porta da rua está lá, fulano fala de uma maneira, fulano pega o obreiro pela... Eu já vi tudo isso. Eu estou falando de coisa que eu vivi. Então Paulo está demonstrando repreensão. A demonstrar é repreender com autoridade dentro da palavra de Deus, mas de uma maneira branda, de uma maneira que não machuca o coração do obreiro, quando ele está falando, mas é uma reprimenda. Está falando, ó, firma, não aceita essas coisas. Se tu vê essas virtudes no camarada, principalmente se for presbíteros e diáconos, eram que compunham ali o corpo de governo da igreja, nos bispos, esse camarada não está debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então não é difícil para a igreja ver. Por que a igreja não vê? Não quer estudar a revistinha da EBD, não estuda a palavra e vive à mercê desse tipo de gente dentro da igreja. Vamos ver aqui, requisito para a liderança espiritual. Vamos ver as áreas. Na área familiar, 1 Timóteo, agora os irmãos vão ter que me ajudar rápido aí. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, depois pula, vai para o versículo 4 e o 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12, o outro pode ler aí, mesmo capítulo ainda. Agora está falando para os diáconos, falou para os presbíteros, agora fala para os diáconos. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Então, qual é o requisito? Marido de uma só mulher, seja mais o quê? Pode ler de novo aí, para ver. O capítulo 3, versículo 2, depois pula para o versículo 4 e versículo 5, isso é o 5. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, estouro e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Quando você vê falar dos filhos aqui, tem que ser algo tremendo isso. Está falando de filhos menores, tá? Porque uma vez que o indivíduo se torna maior, ele se torna o que? Responsável pelos seus atos. Então, o pastor, ele é responsável pelos seus filhos menores, que estão debaixo da sua autoridade, ali na sua casa. Agora, o filho que já se tornou adulto, já escolheu o caminho dele, problema é dele. Hoje as pessoas estão, olha lá, o filho do pastor, o cara já é adulto, o camarada já é adulto. Está fazendo o que ele quer, escolhe o caminho dele. Cada um, a Bíblia diz o quê? O homem escolhe para onde vai. Quem quer escolher inferno, vai viver no inferno. Quem quer escolher ir para o céu, vai viver no céu, que é a igreja. A igreja já é uma parte do céu que nós vamos gozar, na comunhão, no amor, na misericórdia, na graça, na benignidade, na longanimidade. Então hoje as pessoas querem cobrar
muitas das vezes eu já vi pessoa falar, ele tem um filho que está preso. Ué, está preso por quê? É de maior. Não é a tua responsabilidade. A tua responsabilidade é de orar por Isso. ele sempre. Isso. Se ele tiver uma oportunidade, fala alguma coisa. Agora, os atos dele, Os atos dele são atos dele. A Bíblia já diz isso lá no profeta Jeremias, Deus falando com o povo, vou acabar com esse dito de vocês aí. Essa tradição que vocês fazem, os pais pecaram, o dente dos filhos embotaram, apodreceram, estragaram, estão sofrendo por causa do pecado do pai. O filho pecou, o pai está sofrendo. Digo para vocês, porém, que jamais se falará isso em Israel novamente, porque cada um levará sobre si a sua culpa, ou seja, a iniquidade das pessoas agora é pessoal. Para com isso. Por que Deus falou isso? Não é valores meus, eu não ensinei isso, eu não quero mais isso em Israel, não quero que fale, quero uma injustiça só em falar isso. E hoje as pessoas olham para assim, tá vendo o que está acontecendo com ele? Se fosse de Deus não acontecia isso. Coitado, se José do Egito estivesse aqui, está preso na corte de Faraó. Esse cara é de Deus não, isso é um chulé, rapaz, isso não vale nada. José do Egito está na cadeia porque não presta. E quando foi acusado do adultério? Pô, piorou, outra coisa. Aí vamos o outro mais próximo de nós, José do Egito está lá atrás. Vamos Davi é escolhido por Deus, ungido por Deus, derrota o gigante. Deus tinha separado ele. Aí Nabal chega e fala assim, tu é um bandido, rapaz, eu vou te dar comida, por quê? Porque eu vou te dar do meu rebanho, te dar das minhas passas, porque eu vou te colocar alimento na tua mão, tu é fugir do rei, tu não vale nada. O rei estava dentro do palácio, perturbado da cabeça, que o demônio estava perturbando Saul. Davi estava fugido por volta da fronteira de Israel. Quem guardava a fronteira de Israel? Para os inimigos não roubar a casa de, esqueci o nome dele, de Nabal. Era Davi que guardava aquilo tudo. Ninguém entrava dentro de Israel com aquele Davi com 600 homens de guerra, que a cara deles parecia leão, e os caras eram bons na espada, eles eram soldados mesmo. O cara era bom, era Davi que guardava. Aí Labão vai, quase que naquele dia ele morreu por causa da Abigail, a esposa dele, que fez lá, foi se humilhar. Então as pessoas falam daquilo que eles não entendem. Quem disse que crente verdadeiro vai ter vida de mar de rosa? A Bíblia diz que Deus coloca um selo, meu irmão. Aprende o que o pastor Américo vai te ensinar, para tu deixar de ser menino, menininha, né? Andar rastejando pelo chão. Deus coloca um selo no pastor Américo, na senhora, em você que está aí do outro lado. Deus colocou lá o selo. Meu, me pertence. Esse selo, eu vou perguntar aqui, esse selo é algo material ou é algo espiritual? É algo material ou espiritual? É o quê? Espiritual. O meu vizinho aqui do lado, ou meu parente que está em Portugal, ele tem condição de olhar para mim e ver a marca desse selo, sim ou não? Não, é espiritual, meu irmão. Agora pasme no que eu vou falar. Sabe quem olha para você e vê a marca do selo? Quem olha e vê a marca do selo? Quando ele olha assim, ele... tem alguma coisa aqui. E ele já sabe. Quem? O diabo, irmão. O diabo, quando vê você no meio da multidão, ele sabe quem é de Deus e quem não é. Ele sabe por causa da natureza que ele está vendo. Se tu recebeu esse selo, tu tem uma natureza diferente dos outros. É impossível quem anda na luz irradiar a mesma coisa do que quem está nas trevas. E o anjo das trevas, que é o diabo, quando ele olha no meio da multidão, no mundo todo, ele sabe quem é de Deus e quem não é de Deus. E tu acha que ele vai trabalhar na vida de quem? De quem não é de Deus ou de quem é de Deus? Ele trabalha onde? Para destruir. Na vida de quem não é de Deus. Isso estava acontecendo aqui no ministério do nosso irmão Timóteo. Estava liderando uma igreja e a galera estava olhando para ele, e esse camarada aí é o pastor novinho, mas na vez o cara é pastor novinho, mas está cheio de conhecimento, coração firmado na verdade, coração ali puro. E eu sofri muito isso na minha caminhada. Eu era novo, tu lembra disso? Eu pregava lá na nossa igreja, lá eu ensinava na igreja, e às vezes o pastor ia para cima do púlpito falar besteira. Eu falava aí, não, aqui quem manda sou eu. Não manda nada, tu não manda nem na tua vida. Se Deus chamar o teu espírito, o corpo cai. Oi? O
Oh, meu Deus do céu, estou fugindo do que eu ia dizer. Com relação a enxergar a marca em si, não é só o inimigo, é também os ímpios. Às vezes a pessoa chega, quando você é homem de Deus, está em ti o Espírito, a tua atitude, a tua maneira de se portar, de ver, de fazer, você exala a presença de Deus e eles também reconhecem. Com certeza, vou dar um exemplo. Eu sente em você quando tu chega. Tá, eu tinha É bom estar perto do América. Isso, não gosta. Eu tinha lá uma lojinha que eu fazia consertos de refrigeração. Um dia eu recebi o endereço, né, papá, eu estava precisando de serviço, que a gente sabe, fui visitar. Tá quase na hora, né, irmão? Fui visitar, mas nós já estamos no finalzinho. Fui visitar o local para ver o serviço. Quando eu cheguei lá, que eu cheguei no portão que eu achei o número, eu falei, o número tal aqui, Dona Maria, não sei o quê. Ah, é ali, ó, naquele muro lá. Eu falei, eu olhei, aquele muro branco, eu olhei, fui no muro branco. Quando eu parei com a bicicleta, assim, que eu tinha uma Monarch, né? Parei com a bicicleta, com a bolsa de ferramentas, que eu olhei, era um centro de candomblé. Eu falei, pronto. Aí eu dei uma parada assim, falei, estou trabalhando, eu quero ganhar dinheiro, máquina de lavar, geladeira ruim, tô aí. Dona, Aí veio um rapaz forte, que era o filho da mulher. Ah, o rapaz da geladeira aí. Aí entrei, botei lá assim, aí tava aquele monte de coisa, oferenda pelo chão. Era um centro de candomblé, ela morava ali dentro. Morava na frente e atrás era o centro, aquele troço grandão. Eu entrei lá, aí a moça veio e conversou comigo, mas quando ela conversou comigo, ela olhou dentro dos meus olhos assim, ó. Eu tava assim, ela olhou dentro dos meus olhos e falou para mim assim, você é diferente. Você tem alguma coisa diferente em você. Qual a tua religião? Aí eu falei assim, agora lascou. Não vai querer que eu entre, quer ver? Aí eu falei, não, eu sou cristão. Aí ela, porque eu estou vendo alguma coisa. Quando ela olhou para mim, por isso que se confunde. Os olhos dela eram tão sereno. Tem gente que tem aquele peso, né? Mas aquela mulher não, ela tinha um olhar sereno, um olhar bom, penetrante, e ela viu a mesma coisa em mim, o que ela viu eu não sei. Falou, você é diferente, você tem alguma coisa, porque eu senti aqui o meu, né? Aí o que a senhora? O meu guia moveu dentro de mim, quer dizer, ele moveu porque ele viu o Espírito Santo dentro de mim. Aí ela falou, moveu de um jeito estranho, eu quero saber o que eu sou. Eu falei, eu sou cristão, dona. Ela, então foi por isso. Aí ela parou de olhar para mim e falou, vai ali o meu filho, ela ia me levar. Ela, não, meu filho vai te levar, que ela começou a não sentir bem. Mas os olhos, para mim, os olhos dela sereno, tranquilo. Ainda parei e fiquei pensando assim um pouquinho, falei, Senhor, essa mulher tá cheia do caboclo dentro dela. E os olhos dela serenos. Aí fiz orçamento, fiz tudo, quando eu vim falar com ela de novo. Aí eu já fui mal educado. Eu falei, a senhora sabe que a senhora tem algo de bom dentro da senhora, né? Mas a senhora está no lugar errado. Ela, meu filho, não vamos comentar disso não? Quanto é o serviço? Eu falei, não, tudo bem, dona. Eu falei, o serviço é tanto dali, tanto daqui. Ela, você pode fazer. Aí eu falei, mas eu tenho que ir lá pegar a ferramenta, daqui a pouco eu volto e faço. Aí fiz tudo, a mulher não saiu nem para olhar mais para minha cara. Mandou o dinheiro, me pagou e acabou e morreu e foi para o inferno. Porque não quis ouvir o evangelho, tá entendendo? Mas eu mesmo não senti peso nenhum dentro dela. Quer dizer, eu senti que ela tinha uma alma boa, porém habitada por alguém que estava levando ela para destruição. Temos que ensinar o evangelho. Defesa da sã doutrina. Logo da epístola, Paulo aponta a Timóteo várias formas de ensinos dos falsos mestres. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 ao 6 e depois o versículo 19. Depois o Celcinho vai pegar o capítulo 4, do 1 ao 7, né? Temos 10 minutos. E a irmã vai pegar o capítulo 6, versículo 1. 3 ao quê? Do versículo 1, do capítulo 1 de Timóteo, do versículo 3 ao 6, e depois tu pula para o versículo 19. Vai. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesseis ainda em Éfeso, para a demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro
e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. 19? Agora pula para o 19. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém. 4, de 1 ao 7. De 1 ao 7. Mas este diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Exercitar no amor. Exercitar no amor. Minha irmã, 6:1, do 1 ao 5. Todos os servos que estão debaixo Amém. estimam a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, por serem irmãos, antes os sirva melhor. Porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina a exortar. Glória a Deus. Então o que o apóstolo está nos falando? Terminou, meu irmão? Até o 6. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade. Amém. É soberbo e nada sabe mais. Delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade sejam causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Amém. Deixa eu ler o versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, né? Então, o que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, pregue a palavra pura, pregue o evangelho, não se deixe levar por essas coisas. Tem que ter amor e ter fidelidade à sã doutrina, que vai dizer assim, ó, o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que Paulo está falando aqui, ó? Se você edificar na verdade, que esse amor que você está edificado nele possa irradiar de você, possa fluir de você, e tenha tu uma boa consciência. Eu prego a verdade, não aceito negociar a verdade. Aí vai dizer o que ali? Sem o que? Hipocrisia. O que é sem hipocrisia? É pregar a verdade, sem querer você criar caraminholas, querer colocar. Eu conheço o obreiro quando ele está pregando a verdade, que ele tem domínio, né? Aprendi isso no seminário, quando você faz ali
a arte da interpretação, a exegese do texto, a arte de falar. O obreiro, quando ele está vacilando naquilo que ele está ensinando, ele sempre aplica no final, né, irmão? Né? Ele está procurando o que? Confirmação das pessoas. Se você tem autoridade, você não precisa de, né, irmão? Não. Você prega, você ensina e acabou. Eu conheço muitos pastores, quando ele começava a falar heresia, ele começava a botar o né. Eu falei, rapaz, quando você aprende numa fonte boa, você aprende mesmo. Então vamos aqui, nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Então o obreiro tem que ser marido de uma só mulher, educar bem os seus filhos. Quando fala educação de filho, fala de filhos menores. Depois que os filhos crescem, cada um escolhe a vida que ele quer levar, e o próprio pai e a mãe tem que respeitar isso. Você não cria filho para você cria filho para viver. Agora, o filho, quando ele tem gratidão, ele vai sempre amar o pai e a mãe, respeitar e se sujeitar à autoridade de seu pai e sua mãe. Quando ele é soberbo, né, desordenado, ele sai por aí fazendo o que quer, da maneira que... Só volta para casa quando a barriga está doendo, porque lá ele sabe ter um ombro amigo, um abraço para ajudar ele. Mas enquanto ele não quebra a cara, ele sai por aí fazendo um monte de besteira. E às vezes eu gosto de ver os caras quebrando a cara e voltar para dentro de casa, onde tem um bom exemplo, tem os bons princípios, tem ali as bases, né, inegociáveis de Deus. O pai e a mãe, às vezes está seguindo, o camarada está achando que ele é algum tipo de super-homem, vai acabar quebrando a cara e às vezes não dá nem tempo de voltar mais, se perece por lá mesmo. Diversos deveres pastorais. Timóteo é orientado como pastor a cuidar de todos os crentes dentro da igreja, olhar para todos como um só. Você não vai cuidar só do irmão que dá muito dízimo, você tem que cuidar dele e do outro, porque o irmão que dá muito dízimo dá porque Deus dá condições, e aquele que dá pouco não dá porque ele não tem condições, mas o que dá muito, dá para ajudar o que tem, que está dando pouco. Então eu não posso amar mais o que dá muito e desprezar o que dá pouco, senão eu não estou cuidando de rebanho, eu estou cuidando do meu próprio interesse. Assim as coisas estão acontecendo por aí. Então o apóstolo Paulo manda Timóteo cuidar de todos os crentes, agir com sabedoria, ou seja, ao exortar a igreja, ao chamar a atenção, ao admoestar a igreja, advertir a igreja, chamar com carinho, com cuidado, desde que de maneira dura, mas com respeito, com sabedoria, para que o coração do faltoso de entendimento adquira entendimento, mas não seja machucado, magoado, que a pessoa precisa de ter aprendizado para melhorar a sua caminhada, permanecer firme na fé. O pastor tem que levar a igreja a permanecer firme na fé, não é achismo, eu acho, deve ser assim, não, é a palavra de Deus que diz, é a palavra de Deus que fala, e é ela que nós temos que sujeitar a ela, temos que ver segundo a sua regra de fé e prática, buscar sempre a santificação. Como que a igreja hoje pode buscar a santificação se eu não dou isso para ela? Está entendendo? O objeto, o conselho de santificação é a palavra de Deus. Aí eu não dou isso para a igreja, como é que meus filhos vão se santificar se eu não educo eles por meio da palavra inegociável de Deus? Então o evangelho tem que ter a primazia em tudo, está sobre tudo e sobre todas as coisas na igreja. A primeira carta a Timóteo é um verdadeiro manual de vida cristã. Nós, não só aos líderes eclesiásticos, mas a todos os salvos em Cristo Jesus, em todos os tempos, em todas as épocas, que o Senhor nos ajude a observar e praticar com excelência cada princípio estabelecido em sua palavra. Para isso tem que ser ensinado. Cristo em 1 Timóteo, Cristo mais uma vez, é notável a maneira como Paulo apresenta Cristo na epístola. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Cristo é a manifestação da justiça de Deus. Cristo é a fonte do poder espiritual. Para nós encerrarmos, conclusão, acabamos em cima da bucha. Falta 5 minutos. Acaba 10h30 ou 10h40, né? Cristo é o resgatador da nossa vida. Cristo é o Salvador. Então Cristo tem que ser o centro, a primazia de todas as coisas dentro da igreja, o exemplo. Eu não vejo Cristo amar mais a Pedro do que a João. Apesar de João deitar a cabeça no ombro de Jesus, Jesus não amou mais a João do que a Pedro.
Jesus não amou mais a Bartolomeu do que a Tomé. Jesus amou todos de igual modo e deixa escrito isso na sua palavra. E o Senhor amou os seus e amou até o fim. Então temos que amar até o fim. Até aqueles que às vezes é um espinho no nosso sapato, você tem que amar, tem que ter paciência. Porque um dia aquele espinho pode se transformar em um belo e um lindo sapato, aonde vai te levar um pouco mais longe e vai te ajudar muito. E eu já vi isso acontecer. Conclusão: Timóteo era o filho amado e fiel no Senhor. 1 Coríntios 4,17. Do apóstolo Paulo. Essa epístola que estudamos mostra o grande amor de Paulo, que Paulo nutria pelo verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. Juntos lutaram contra os falsos mestres e viveram de modo digno do Senhor. Que o exemplo de Paulo e Timóteo faça diferença em nossa vida, a fim de que sejamos exemplo para os outros. Como nós podemos ser exemplos para os outros? O que determina você como exemplo é a sua atitude diante das situações que você enfrenta no seu cotidiano. Tem pessoas, eu vou falar primeiro da área eclesiástica. Eu, como pastor, vi outros pastores que eu conheci não só em um lugar como em outros. Eles chegavam na igreja, que eram os pastores presidentes, muitas das vezes eu estava trabalhando ali. Ele vinha, ele olhava o culto, e aquilo, teve um que eu andei com ele um período muito grande, né? Até fundamos um ministério, e aquilo me entristecia muito, mas eu ficava quieto, porque você precisa de aprender e aprender a andar com todo tipo de gente. Ele vinha para mim: como é que está a entrada dos dízimos e oferta da igreja? Ele só se preocupava com a entrada dos dízimos e oferta. Esse é uma pessoa que eu andei com ele, fundamos uma igreja junto. Aí algo dentro de mim falou: cuidado que isso vai te dar problema. Eu falei: tem que vigiar. Aí acabou por me dar problema, com a situação que deu muito trabalho, entendeu? Me deixou mal, quase que eu fui preso por causa desse indivíduo, entendeu? Porque eu me desliguei do ministério, mas meu nome ficou lá. E quando os camaradas vieram, foram tudo da minha loja. Minha esposa sabe disso. Foi 5 camaradas lá, 5 policial, né? E depois esses policiais foram embora, e um deles voltou com um grupo de pessoas que era para tirar tudo que tinha dentro da igreja e levar. Isso que está aqui, né? Estava lá, e isso tinha sido cedido para mim, e iam levar. Aí eu liguei para a pessoa: não, peraí, eu vou aí. O camarada era uma pessoa de uma família que tinha autoridade, veio, arrumou um caminhão, arrumei um camarada, o cara veio com o caminhão, aí ele botou tudo: pode levar o que quiser, o que é meu não vai levar não. Aí ele levou para a casa dele. Depois de um ano ele ligou para mim e falou: vem, porque tudo aquilo que está aqui foi isso, eu vou doar para você. E fui, eu aluguei o caminhão também, fui lá, peguei, agora eu estou doando lá, aquela vez eu emprestei, agora eu estou doando, é teu. Aí Deus ficou comigo aí, agora nós estamos usando. Por quê? Deus tem um propósito para tudo, entendeu? Então eu já fui de igreja de pastores assim, desse jeito, que chega na igreja, vê o culto, não trata de ninguém, não dá uma audiência a ninguém, não recebe ninguém, faz nada, mas está preocupado com a receita da igreja, né? Falando receita, já sabe onde é a receita da igreja, quer saber se deu muito dízimo ou pouco dízimo. Por quê? A pessoa não trabalha mais na igreja de Cristo para Cristo, a igreja de Cristo trabalha para Ele. Então eu estou preocupado com o lucro da minha igreja, eu não estou preocupado em ir lá e apacentar a igreja. Pastores que estão preocupados em apacentar a igreja, essa lição aqui é contra os hereges e contra os falsos mestres e pastores e presbíteros e diáconos. Então essa turma está interessada em grana, em dinheiro, em se dar bem, em estar por cima, altivo, e não tem o coração em Cristo Jesus, nem o coração no rebanho, mas naquilo que o rebanho possa produzir. Então por isso aqui que há a liberdade, né? Aqui está ele, está comigo, está chegando outro aqui que eu não sei o que Deus vai fazer, mas está na mão do Senhor, está chegando a senhora, tem todo direito: pastor, eu quero conversar com o senhor, né? Porque o amor faz isso, não fala na frente dos outros, né? Conversar: vem cá, pô, pastor, o senhor está errando assim, esse aqui de vez em quando puxa na orelha, né? Até uma vez, de vez em quando, liga para mim: pastor Américo, pai, e tu, meu amém. Ele fala, eu aceito. Então eu tenho pessoas
que até não estão comigo sempre aqui, mas são meus conselheiros, são meus braços fortes. Pastor, calma, vai devagar, entendeu? Esse aqui de vez em quando, ele, quando ficar bravo, eu fico isso. Eu deixo, camarada, falar, porque eu sei que está trabalhando. É um instrumento de Deus para podar. Amanhã, se ele vê, ó, pastor, vai devagar, entendeu? Aí, ó. Entendeu? Então a gente vai vendo os valores daquelas pessoas que Deus coloca do nosso lado, quando às vezes você também vê que o diabo bota o pé na tua frente assim, aí ele espera a hora certa, ele vê quando a pedra está ali, ele bota o pé na frente e joga, aí tu cai de boca na pedra, tu arrebenta a cara toda, mas arrebenta tudo, aí a pessoa olha para você com a cara arrebentada, fala, não, eu vou ficar do lado dele mais um pouquinho, né? Vou ficar, não, peraí, eu vou olhar. Por quê? É do homem, não é sabedoria de Deus, que às vezes o diabo faz coisa contigo e você não teve culpa. É dolo de Satanás. Fez lá, tá lá, e a pessoa tem... Se não tiver isso aqui ungido com óleo do céu, azeite, meu querido, tu vai matar o obreiro de Deus. Olha para a história das Escrituras Sagradas. Vai lá ver se todos aqueles que foram grandes homens lá na frente, como foi o início, rejeitado, desprezado, pisado, acovardado, fizeram coisa com essas pessoas que, se tu contar no inferno, nem o diabo vai acreditar, mas foi verdade. Então, se Deus permite essas coisas e exalta esse tição que é tirado do fogo, entendeu? Esse carvão, então Deus tem um projeto nisso. Eu creio que Deus vai fazer coisas maiores. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Que você, como pastor, presbítero e diácono da Igreja de Deus, obreiro do Senhor, ministro da palavra de Deus, tenha compromisso com essa palavra. Que essa palavra permeie o seu coração e ela não vai fazer de você um ser perfeito, mas vai te dar retidão. O que é ser perfeito? A pessoa está no estado que os anjos estão e que o Cristo é. Os anjos são perfeitos porque Deus é perfeito. E a perfeição de Deus é transmitida para eles, e eles têm autonomia de escolher errar ou não errar, mas ele, por causa do amor a Deus, eles preferem estar submisso ao Eterno, porque o diabo um dia disse, eu não quero respeitar, não vou respeitar, e se precipitou e virou diabo. Então nós hoje temos o exemplo das Escrituras. O que eu quero fazer? O que todo mundo faz? Não, eu vou fazer aquilo que Deus está fazendo. Então, me ensinando e me dando posicionamento e direcionamento. Que o Espírito Santo possa te abençoar. Ministério Dofcar, uma igreja de Deus para o seu coração. Espero que essa palavra tenha trabalhado em seu coração. Eu evitei um pouco, porque eu sou pesado de boca, né? De língua. Então eu evitei um pouco falar certos pontos, que às vezes o meu conselheiro aqui chama atenção. Esse ali outro dia também chamou a minha atenção, pastor, cuidado nisso, assim, assim, que hoje a lei mudou. Eu falei, amém, irmão, quero que o irmão faça isso. Então que o Senhor fale melhor no seu coração. Ó, um beijo, até logo mais no culto de celebração. Deus abençoe. Um abraço aí, irmã Ângela. Deus abençoe a todos vocês.